Vamos lá, meus lindos. Vamos para mais uma aula. Se você está assistindo de dia, bom dia. Se você está assistindo à tarde, boa tarde. Se você está assistindo à noite, boa noite. Olha, pera aí. Antes de qualquer coisa, essa é uma das aulas mais importantes da nossa comunidade. Eu sei que eu falo isso para praticamente todas as aulas, é que realmente todas são importantes, mas essa aqui, ela tem um gosto especial. Essa aqui é uma das aulas que, para mim, se eu pudesse pontuar essa aula, eu colocaria ela no top, lá no top 3 do que a gente vai ter, provavelmente pelas próximas 100 aulas. Porque se você entender essa aula, fica fácil de você evoluir. Se você entender essa aula, fica fácil de você sair da inércia. Se você entender essa aula, você vai mudar de vida completamente, te garanto. Você vai mudar muita coisa na sua vida só a partir dessa aula. Então vamos lá, vamos entender como que essa aula pode te ajudar e vamos entender por que ela vai te ajudar. Existe hoje uma visão de que o sofrimento ele é uma coisa ruim. Nossa, eu não quero sofrer, que vida sofrida, não sei o quê. Mas na verdade eu quero que você mude essa visão, porque o sofrimento não é ruim. Cado, como assim o sofrimento não é ruim? Eu vou te explicar. Existe uma balança entre o prazer e o sofrimento, tá? Imagina aquelas balanças de direito, tá? A mulherzinha segurando aqui, imagina que se eu levanto um lado, o outro diminui. Se eu levanto o outro, esse diminui. Então, o prazer e o sofrimento sempre estão relacionados. Eles estão na balança. O que isso significa? Isso significa que se você busca prazeres efêmeros hoje, você vai ter o sofrimento futuro, porque a balança vai inclinar, tá? Como assim, Cado? Me explica isso de uma forma que eu consiga entender, muito mais fácil. Imagina aquele teu primo, todo mundo tem um primo desse. Com 16, 17 anos, ele era o pegador. Ele era o brabo. Todo mundo invejava o cara. Ele buscava o quê? Prazeres efêmeros. Sexo, drogas, álcool, festas, não sei o quê. Só que quando você vai vendo esse cara progredindo de acordo com a vida, ele buscava prazer lá atrás. Só que a vida dele é uma merda hoje. Ele não conquistou nada, ele não tem nada, ele não faz nada. Ele precisa dos outros para poder sobreviver. Enquanto isso, tem um outro primo, que lá atrás ele era um merda. Lá atrás ele não buscava prazeres efêmeros, lá atrás ele não pegava ninguém, lá atrás ele não fazia nada, ele não fumava, não bebia, não usava drogas. E ele estava estudando, estava se aperfeiçoando, estava evoluindo na vida. Quando chega nos 30 anos, 35 anos de idade, um primo, que é o que buscava prazeres efêmeros, ele tá fudido. E o outro primo, que é o primo que buscava a construção, ele tá foda. Ele tá andando de carrão, ele tem uma vida boa, ele tem um shape bom, ele tem saúde, ele tem uma família linda. Então, se você perceber que a balança ela sempre ocorre dessa forma, você vai tomar muito cuidado com as suas ações a partir de hoje. Porque prazeres efêmeros sempre levam ao sofrimento futuro. E o sofrimento voluntário levam ao prazer futuro. Só que o sofrimento voluntário não é a única forma de prazer que leva ao prazer futuro. O sofrimento não voluntário também, tá? O sofrimento involuntário também. Então, a pessoa que passa por muitas dificuldades na vida, geralmente é uma pessoa muito mais forte. Se você for analisar pessoas que têm histórias de vida muito difíceis e que são atletas, geralmente são atletas muito bons. São empresários também. Então, analise a vida, a trajetória das pessoas que têm muito sucesso hoje. Quase todas essas pessoas passaram por momentos muito difíceis na vida. Perderam alguém ou tiveram momentos de muita pobreza. Essas pessoas, elas têm uma moldagem pela dificuldade, pelo sofrimento e etc. Tá? Então, entenda isso. A configuração natural do nosso cérebro é mais adaptada ao sofrimento. Hoje se tem essa visão, nossa, ninguém pode sofrer, traumas, terapias, não sei o que. Não, na verdade não é assim. O ser humano, raiz, de 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, ele era caçador, tá? Ele tinha que caçar a porra de um bicho de 300 quilos e trazer nas costas, junto com dois amigos. 15 quilômetros, andava 30 quilômetros tranquilamente, andava descalço no meio das pedras. Então o ser humano antigo ele era um bicho bruto. O ser humano antigo sofria pra caralho e mesmo assim ele tinha uma vida normal. Então entenda que o sofrimento ele está mais relacionado com a humanidade do que o prazer.
Hoje a gente tem prazer a qualquer momento. Então, você pega aí uma pessoa de 40 anos de idade, 35 anos de idade, que passa o dia inteiro no sofá, comendo chocolate e assistindo Netflix. Ela não consegue nem levantar do sofá para lavar a porra da louça. Essa pessoa, ela está desconfigurada em relação à humanidade. E não a pessoa que está sofrendo. Tá? Existe essa crença de hoje que você não pode sofrer, que nossa, o sofrimento é ruim. Mas na verdade você tem que buscar o sofrimento, porque o sofrimento vai fazer você ter mais evolução. Então pare de fugir do sofrimento, pare de buscar prazer a todo momento. Tá? Quem você acha que vai ser mais feliz num prazo de 10 anos? Se a gente pensar no agora, talvez faça mais sentido ficar sentado no sofá comendo chocolate. Mas vamos pensar em um prazo de 10 anos. 10 anos. Quem vai ser mais feliz agora? Não, agora não. 10 anos. A pessoa que estava no sofá assistindo Netflix ou a pessoa que estava treinando, se cuidando, não fumando, não bebendo, trabalhando, estudando. Quem vai ser mais feliz? Você entende? Porque as coisas que elas são fáceis agora, porra, comer doce hoje, toda hora, é fácil pra caralho. É muito gostoso. Só que no final das contas, fica difícil pra porra. Então imagina o cara que ele é obeso hoje, ele é obeso e é difícil pra caralho ser obeso. Mas, durante 10 anos ele buscou facilidade e prazer. Pra um dia chegar aqui na parte do sofrimento, que é a obesidade. O alcoólatra é a mesma coisa. Ele bebeu durante 10 anos, buscou prazer durante 10 anos e agora ele tá fudido aqui. O viciado em drogas, mesma coisa. O viciado em jogos, mesma coisa. O viciado em pornografia, mesma coisa. Todas as pessoas que estão se fudendo hoje é porque houve ali um momento de prazer, tá? Houve ali um momento onde só houve busca pelo prazer. Então entenda isso. A dor e o sofrimento constroem e o prazer destrói, tá? Mas, Cado, isso significa que eu nunca posso buscar prazer? Eu tenho que ser uma pessoa que tá sempre buscando dificuldade? Não. Essa balança do prazer, eu gosto de pensar nela 90-10. Por que 90-10? 90% do tempo você vai buscar construção, sofrimento, dor. 10% do tempo você busca prazer. O que isso significa de uma forma prática? Durante a semana, de segunda a sábado, porra, treine todos os dias, tome banho gelado todos os dias, estude todos os dias, leia todos os dias, não beba, não use álcool, não use drogas, não faça nada do tipo. Domingo, você também não vai usar drogas, também não vai beber, não vai fazer nada disso. Mas o que você vai fazer? Você vai curtir, vai assistir o Netflix, vai comer uma pipoquinha com a sua gata, com o seu gato. Você vai ficar de boa, tranquilo, momento de prazer, tá? Momento de prazer, de relaxar e etc. E perceba que o momento de relaxar e de prazer vai ser muito mais prazeroso para essa pessoa que só faz isso de vez em quando. Porque para quem faz todo dia, porra, se eu como chocolate todo dia, qual é a graça de comer chocolate? Te garanto que é muito mais prazeroso se tu come uma vez a cada 15 dias. Muito mais, tá? Porque é uma coisa eventual, tá? Não é uma coisa cotidiana. Tudo que é cotidiano perde valor, tá? Entenda isso. Então, e assim, essa aula é uma aula que é contundente, tá? Se você tá incomodado com essa aula, eu quero que você fique incomodado mesmo. Essa aula é uma aula de incômodo. Mas, cara, eu não concordo. Olha, se você não concorda com essa aula, se você acha que a vida é só buscar prazer, sinto muito, essa comunidade não é pra você. Eu não quero a pessoa errada aqui dentro. Você vai falar comigo que eu te reembolso, tá? Essa aula é para quem quer construção, quem quer evoluir, quem quer deixar de viver por hedonismo. A gente vai entender o que é hedonismo agora. Então existem aí, segundo a filosofia, duas formas de buscar prazer na vida. A primeira forma é o hedonismo, que é, basicamente, eu quero essa caneta, eu quero sentir prazer a partir dessa caneta agora, vamos pensar que essa caneta é um doce, eu como essa caneta e beleza, eu senti prazer, tá? Isso é hedonismo, é você buscar o prazer agora, o prazer efêmero, tá? E existe essa tampinha aqui. Essa tampinha é algo que eu estou fazendo agora para poder sentir prazer daqui 10 anos. Então imagina o seguinte, vamos comparar dois tipos de prazer aí para você entender facilmente. Existe o prazer de comer um bolo, tá? Um bolo de chocolate. Eu vou lá e como aquele bolo de chocolate. Dura 15 minutos? Por aí. E existe o prazer de eu não comer esse bolo, treinar diariamente, me alimentar corretamente e daqui 10 anos eu vou ter um corpo, porra, absurdamente saudável, absurdamente forte, absurdamente bonito, um corpo que todo mundo elogia, tá? Então, entenda que existem duas formas de buscar o prazer. O prazer de agora e o prazer de daqui 10 anos. Como que você vai buscar seu prazer? Essa é a pergunta.
Você vai buscar agora? Você vai fazer só coisas que te geram prazer agora? Quando você faz uma coisa que te gera prazer agora, você está abrindo mão do prazer daqui 10 anos. Daqui 10 anos tua vida vai ser uma merda, basicamente. Então vamos lá. Os filósofos, os psicólogos e a Bíblia também sempre tiveram visões muito marcantes sobre o sofrimento. Platão falava o seguinte, que o prazer e o sofrimento sempre estão interligados. Ou seja, se eu busco prazer, é inevitável que eu tenha sofrimento. E se eu busco sofrimento, é inevitável que eu tenha prazer. Eles estão sempre interligados. No fim, eles sempre se encontram. O que isso quer dizer, no final das contas? Aquilo que a gente vem falando até agora. Se você só buscar prazer, a sua vida vai ser uma merda. Se você buscar sofrimento, a sua vida vai ter muito prazer, te garanto. A visão de Nietzsche já é uma visão mais sobre propósito. Como assim sobre propósito? Entenda algo. Nietzsche falava que quem tem um porquê pode suportar qualquer como. Ou seja, não é sobre a dificuldade das coisas, mas é sobre o porquê das coisas. Como assim, Cado? Imagina que para mim, fazer dieta diariamente, estudar diariamente, estar gravando esse vídeo para vocês, que demanda tempo, demanda esforço, demanda preparar a aula, demanda estudar o conhecimento. Isso para mim não significa... Não é fácil, obviamente, não é fácil. Mas o motivo pelo qual eu faço isso é muito forte. Eu faço isso para impactar pessoas. Eu faço isso para mudar a vida de pessoas. Eu faço isso porque a partir da minha mensagem tem pessoas mudando de vida. Então, não é sobre o quão difícil são as coisas, mas sobre o porquê você faz essas coisas. Se você entender isso, se você tiver um propósito forte, se você tiver um porquê forte, imagina o seguinte, o seu porquê pode ser, cara, eu quero brincar com meus filhos daqui a 10 anos. Eu quero ter energia para brincar com meus filhos. O seu porquê pode ser, pô, eu quero satisfazer minha mulher sexualmente, então eu preciso me cuidar para fazer isso. O seu porquê pode ser, cara, eu quero influenciar pessoas assim como o Cado. Então eu vou começar a fazer isso para poder influenciar pessoas. Então imagina que por onde você quer ir, deve haver um propósito atrás disso. Lembra? Nietzsche fala, vou repetir a frase de Nietzsche. Quem tem um porquê pode suportar qualquer como. Tá? Então é por isso que eu tenho motivação para acordar todos os dias às 4h30 da manhã, tomar banho gelado, fazer cardio, treinar, entrar no gelo, treinar de novo. É por isso que eu faço todos os dias. Se eu não tivesse um motivo, se eu não tivesse um propósito, eu não faria, pode ter certeza. Eu ficaria no sofá sentado assistindo Netflix. E existe ainda a visão bíblica da coisa. Romanos 8,18, Paulo fala o seguinte: considero que os sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que virá no futuro. Cara, por que ele está falando isso? Por que ele fala sobre o sofrimento presente? Porque Paulo fala o seguinte: quando você renuncia, quando você escolhe o sofrimento hoje, a glória é inevitável. Quando você se fode hoje, quando você busca se foder, quando você deixa... imagina o seguinte, é muito gostoso, cara, você ter uma vida hedônica. Cara, eu quero fumar, eu vou fazer o que eu quero, fumar, beber, usar drogas, sexo é gostoso e tal, você ir pra festa é gostoso, usar droga, legal pra caralho. Só que a partir do momento que você faz isso, você está abrindo mão da sua glória. Ou seja, dos seus anos bons, da sua vida incrível depois. Está abrindo mão. Tá? E ainda existe um outro versículo que Tiago fala o seguinte, esse eu vou ler porque eu não sei de cor. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Cara, Tiago está falando o seguinte, que você tem que agradecer por estar se fudendo. Você não apenas tem que se fuder, você tem que agradecer por estar se fudendo. Por quê? Porque quando você se fode, você evolui. Porque quando você se fode, você se torna mais forte. Quando você sofre, quando você tem dor, quando você tem dificuldade, você se torna mais forte. Então você tem que agradecer. Tá? Cara, essas visões, para mim, fazem toda a diferença. Tá? Isso aqui é o Manual do Homem. Eu trouxe aqui diversos para vocês entenderem que a visão do sofrimento ela é muito antiga. Essa questão de vida fácil é de hoje. Antigamente não existia essa visão. Tá? Então vamos nessa. E agora, vamos para a prática. Como que você vai implementar isso na sua vida? Porque não adianta... Olha, não adianta... Deixa eu tomar uma água. Não adianta, porra, você vir aqui assistir essa aula inteira e você sair dessa aula como se nada tivesse acontecido. Coloque essa porra em prática. Leia isso, ouça isso
e coloque em prática na sua vida. Isso que vai mudar as coisas. Eu falar pra você não muda porra nenhuma, tá? Eu falar pra você, beleza, o cara falou aquilo, beleza, legal pra caralho, legal o que ele falou. Tá, e aí, o que você mudou na tua vida? Então comece a mudar a partir dessa aula. A partir dessa não, já tivemos outras, então comece a mudar lá de trás e vá mudando mais ainda. O objetivo dessa comunidade daqui a um ano você está completamente diferente. Eu tô junto com vocês, mas eu não vou fazer a mudança por vocês. Eu não vou fazer por vocês o que vocês têm que fazer por si mesmos. Tá? Vamos nessa. Então o primeiro passo vai ser você se afastar do hedonismo. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas não estou falando que você tem algum deles, mas você tem que saber quais... Cada um sabe onde o calo aperta, tá? Vamos lá. Então, o primeiro passo, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de assistir pornografia, não fazer sexo com qualquer pessoa, evitar o consumo excessivo de cafeína, tudo isso é hedonismo, tá? Como que você vai fazer? Você vai definir aí, você vai fazer uma autoanálise, o que eu faço hoje? Quais são as coisas que estão me fudendo? Quais são as coisas que estão me atrapalhando? Então, a partir do momento que você percebe essas coisas, você vai começar a eliminar essas coisas da tua vida, tá? Então, talvez para você seja o álcool, talvez para você seja as drogas, talvez para você seja a pornografia, o relacionamento de chiclete, aquele que você nem conhece a pessoa, já transa com ela, etc. Então, você vai ter que descobrir o que está te fudendo hoje, o que está te atrapalhando a viver a tua vida incrível, e você vai eliminar da tua vida. E você também tem várias outras formas de você trabalhar aqui o sofrimento diário, tá? O banho gelado diário ao acordar. Você também tem treinos extenuantes. O que é um treino extenuante? Aquele treino que você sai morto, podre, como se tivesse tomado uma surra. Esse é o treino que você precisa fazer. Por quê? Porque esse treino te gera sofrimento. E você se acostuma a sofrer, tá? Então, entenda isso. Você pode fazer imersão no gelo, só que entenda aqui uma coisa. A imersão no gelo é para quem já faz o banho gelado. Não é para qualquer pessoa, tá? Se você já tem costume com o banho gelado, faça a imersão no gelo. Se você não tem costume com o banho gelado ainda, o banho gelado já está ótimo para você. A imersão no gelo é um passo à frente, é um passo a mais. Beleza? Vamos nessa. Aqui a gente tem uma última parte que é importante que eu fale para vocês, que é vocês aprenderem a enfrentar medos antigos. Hoje é fobia para cá, fobia para lá, você tem que aceitar que você tem medo e não sei o que, e tá tudo bem e não sei o que. Eu não concordo com isso. Eu era uma pessoa que tinha medo, um medo absurdo de altura e de lugares profundos, tá? Lugares profundos, rios, mares e etc. E eu não aceitava que eu teria aquele medo pro resto da vida. Então, o que eu fiz? Eu comecei a enfrentar os meus medos. Hoje eu sou paraquedista, tá? Eu tenho quase 100 saltos de paraquedas, ou seja, eu não tenho mais medo de altura. Além disso, eu sou nadador de rio. Então, eu nado rio, geralmente quase todo final de semana. Eu vou num rio nadar, num lago, e atravesso, muitas vezes, 1, 2, 3 quilômetros de rio ali, nadando tranquilo, sem colete, porque eu aprendi a lidar com aquilo dali, tá? Então, eu quero que você comece a lidar com os teus medos também. Ok? Meus lindos, essa aula, como eu falei, é uma aula para você colocar em prática. Não adianta simplesmente ver isso daqui e fingir que, meu Deus, já vi, agora vai dar tudo certo. Agora já estou sofrendo. Não. Isso daqui é simplesmente um gostinho que eu quero que você tenha, tá? Um gostinho amargo, mas um gostinho que você vai ter muitos frutos dele. Se tua vida tá muito fácil hoje, porra, dificulta. Dificulta. Se o treino tá muito fácil, dificulta. Se tá muito fácil tudo, cara, dificulta tudo. Tem que ser difícil. Se for difícil, eu te garanto, daqui 5 anos você vai estar muito à frente. Se você começar a aprender, a ver que a vida tá difícil e falar assim, cara, graças a Deus que tá difícil. Graças a Deus tá difícil. Você vai entender que isso vai mudar completamente a tua realidade. Vamos pra cima, um grande abraço. Comenta aqui na aula o que você achou dessa aula. Salva o PDF e vamos nessa. Um abraço, um beijo.